Tudo bem, pessoal? Eu quero falar hoje sobre a cidadania romana de Paulo. Em Atos capítulo 16, verso de número 37, Paulo fala que é um cidadão romano. Em Atos 16, o texto nos menciona que Paulo está na cidade de Filipos. E ali Paulo vai ser açoitado, flagelado e vai terminar o seu dia no cárcere, na prisão. No outro dia, os magistrados da cidade mandam soltar Paulo. E Paulo então afirma que é um cidadão romano. Bem, como a cidadania romana ela era adquirida? Em primeiro lugar, ela poderia ser adquirida por nascimento. Isto é, a criança nascia um cidadão romano ou uma cidadã romana, sendo seus pais cidadãos romanos. Em segundo lugar, ela era adquirida por liberdade concedida ou comprada da escravidão. Naquela época, a escravidão não era racial. A escravidão era por dívida ou prisioneiro de guerra. Quando o escravo era liberto, ele então poderia adquirir ou receber a cidadania romana, ou quando ele comprava a própria liberdade. Em terceiro lugar, a cidadania era adquirida por dispensa de serviço militar prolongado. A pessoa serviu por longos anos o Império Romano como soldado, e então, como gratificação, o Império Romano lhe dava a cidadania romana. Bem, a pergunta então é, como Paulo adquiriu a cidadania romana? Tanto Muffy O'Connor quanto Udo Chinelli afirmam que possivelmente o pai de Paulo tivesse sido um escravo liberto por um cidadão romano de Tarso. E, portanto, quando Paulo nasceu, o seu pai já era um cidadão romano. E Paulo recebe a cidadania romana, ou adquire-a, por nascimento. Bem, os direitos e privilégios de um cidadão romano estavam redigidos em longas sequências de decretos, privilégios e direitos que eram garantidos ao cidadão romano. Quais eram esses privilégios e direitos? Primeiro, o cidadão romano tinha direito a um julgamento público justo, caso ele fosse acusado de algum crime. Esse cidadão romano deveria ser julgado de maneira justa pelos magistrados da cidade. Caso ele se sentisse prejudicado, havia a possibilidade de se apelar a Roma, isto é, ao imperador. Em segundo lugar, o cidadão romano era isento de certas formas de punição. Por exemplo, o cidadão romano não poderia ser flagelado, açoitado. É claro que você deve se lembrar que em Filipos Paulo foi açoitado. E em 2 Coríntios, capítulo número 11, Paulo cita inúmeras experiências de sofrimento. E Paulo vai narrar ali momentos em que sofreu açoite. Na teoria, isso não era possível. Isto é, era direito do cidadão não ser açoitado. Porém, os estudiosos afirmam que, na prática, exceções aconteciam. Em terceiro lugar, o cidadão romano era protegido contra uma execução sumária. E aqui podemos citar a crucificação. O cidadão romano não poderia ser crucificado. A crucificação foi aperfeiçoada pelo Império Romano. Era uma maneira de se aumentar a dor da vítima. Então, evitava-se ferir órgãos vitais, para que a pessoa pudesse agonizar e sofrer por mais tempo. Em geral, eram crucificados inimigos de guerra ou escravos. Era uma forma do Império Romano passar a mensagem: não se rebele contra nós. Bandidos, ladrões, também poderiam ser crucificados, desde que não fossem cidadãos romanos. Agora a pergunta é, como certificar de que a pessoa era cidadão romano? Havia o que era chamado de registro de cidadãos. Um cidadão romano, em geral, podia ter uma cópia certificada de sua cidadania atestada por testemunhas. Todo filho de um cidadão tinha que ser registrado dentro de um período de 30 dias após o nascimento. Se este indivíduo nascesse em uma província romana, o seu pai ou um agente oficial fazia uma declaração chamada de profécio perante o governador provincial, no escritório público de registro, chamado de tabularium publicum. Nessa profissão, nessa declaração, o pai ou o seu agente declarava que a criança era uma cidadã romana. A profécio, a declaração, era anotada no registro de declarações, chamado de albo professionum, e o pai ou agente recebia uma cópia
certificada por testemunhas. F.F. Bruce afirma que possivelmente os cidadãos romanos andavam com esta cópia em posse de si, pois, caso necessitasse, poderiam atestar que eram cidadãos romanos. Bem, é por isso que Paulo então pode atestar em Atos capítulo 16, verso 37, que ele era de fato um cidadão romano e, portanto, não poderia ter sido flagelado como foi. Um grande abraço a todos.